Dividendo inteligente. No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 ótimos ativos que, de acordo com essa estratégia que vem sendo muito utilizada, podem aí estar próximos de anunciar excelentes proventos, pois são 3 empresas com um histórico impecável aí de anunciar dividendos. Para ser sincero, empresas que têm no seu DNA pagar aí excelentes dividendos. Eu sou o Rodrigo, o Bombeiro Investidor, e hoje vamos falar de dividendos. Quem não gosta de ter renda passiva caindo na sua conta, e para quem segue essa estratégia, com certeza. Eu e a senhora Bombeiro segue desde 2019 e na nossa carteira tem gerado aí excelentes resultados. Lembrando que dividendo inteligente não é garantia que essas empresas irão anunciar, mas de acordo com o histórico que eu citei, tem aí uma grande probabilidade. E eu vou te mostrar isso na prática, analisando todo o histórico de anúncios dessas 3 empresas. E vamos começar falando sobre o Banco do Brasil. Um banco muito lucrativo, apresentou um crescimento anual composto de 2013 até o momento de 4,63%. E quando pegamos nos últimos 10 anos, o seu lucro cresceu 57%. Não é um crescimento assim tão expressivo, mas quando a gente compara de 2016, 2018, 2017, o banco vem aí apresentando lucros crescentes, melhorou muito operacionalmente e isso fez que o banco voltasse a pagar excelentes dividendos. Ele vinha pagando 2,36, 1,60 entre 2013 e 2015. Esses dividendos sofreram uma queda bastante expressiva, principalmente em 2016, 2017 e, consequentemente, com resultados melhores, o banco melhorando operacionalmente, com uma boa política de distribuição de dividendos, eles cresceram de forma expressiva quando consideramos nos últimos 3 e também 5 anos. Já quando consideramos nos últimos 10 anos um crescimento de apenas 27%. Considerando apenas 2022, ele distribuiu um total de R$ 3,02, se consolidando como um dos melhores pagadores de dividendos entre os bancos no ano de 2022. E isso com uma boa média histórica de dividend yield, que é o que a gente gosta aqui no canal. Ativos com um bom histórico, bom pagamento de dividendos e, como eu citei, está no DNA do Banco do Brasil pagar excelentes dividendos. A sua média histórica, considerando de 2011 até o momento, está na casa de 6,42%. Uma excelente média para quem gosta de calcular o preço teto com um yield de mínimo de 6%. Quando consideramos nos últimos 3 anos uma média de 7,01% e nos últimos 5 anos uma média de 5,82%. E vejam como esse yield veio crescendo de 2016 até o momento, fazendo que o banco voltasse a pagar excelentes dividendos, como foi no passado. 2015, yield acima de 2 dígitos, 2003 próximos de 10%. E além desses pontos que eu citei, o Banco do Brasil tem uma política de dividendos que me agrada muito. Acho muito positivo ativos que distribuem várias vezes dividendos durante o ano, e o Banco do Brasil faz isso com diversos anúncios. E aqui eu já separei em verde as Datacom que foram aí no mês de novembro. De 2017 até 2021, o banco não falhou, ele tem um histórico muito positivo. E eu separei apenas esses últimos 5 anos para te mostrar a grande previsibilidade que o Banco do Brasil tem. E além de novembro, não podemos esquecer de citar o mês de dezembro, que ele também tem uma grande previsibilidade. Já separei 2 meses, novembro e dezembro de 2017 a 2021, para te mostrar na prática essa estratégia do dividendo inteligente, ativos com uma grande previsibilidade. E eu já separei os anúncios que o banco fez em novembro de 2020 e também em 2021. De acordo com a cotação atual, se a gente dividir o dividendo que ele anunciou com a Datacom no mês de novembro de 2020, pode representar aí um yield de 0,5. Já em 2021, no mês de novembro, ele distribuiu 39 centavos por ação, lembrando que um JCP, que representa um yield de 1,02 na cotação atual. E assim a gente já consegue ter uma visão caso o banco venha distribuir valores próximos ao de 2020, 2021 e também fizemos aqui com a média. Somando esses 2 valores, dividindo por 2, 29 centavos, um yield de 0,76%. O banco conseguiu crescer o seu lucro, mas se ele distribuir no mês de novembro dividendos próximos ao de 2020, 2021 e a sua média, podemos esperar yields entre 0,5% e 1% aí, caso os valores venham a se aproximar. E a próxima empresa é a ISA CETIP, a famosa TRPL4,
que, assim como o Banco do Brasil, tem um histórico de dividendos muito sólido e um alto payout histórico, fazendo assim que a empresa seja conhecida como uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa, além de estar inserida em um setor que a gente gosta muito aqui no canal, que é o setor de transmissão de energia, ou seja, a ISA CETIP é uma transmissora pura e não é qualquer transmissora. E eu vou te mostrar na prática que, além de ser uma das maiores transmissoras do Brasil, a empresa ainda consegue crescer distribuindo aí bons dividendos com um alto payout histórico. Como eu citei, hoje ela transmite cerca de 30% do total da energia do país, e se você está vendo esse vídeo, com certeza é porque a TRPL4, a ISA CETIP, trouxe energia até minha cidade, pois 92% de toda a energia transmitida no estado de São Paulo passa pelas linhas de transmissão da TRPL, que tem mais de 21 mil quilômetros de linha de transmissão, e ela está presente em 17 estados. Um ponto muito positivo que, além dessas linhas que ela tem em operação, que são mais de 20 mil quilômetros de linha, hoje ela tem mais de 1,7 mil quilômetros de linha de transmissão em construção, fazendo assim que nos próximos anos as suas receitas venham a crescer. E como é uma empresa muito eficiente, referência no setor e tem um histórico de entregar esses projetos com uma grande antecipação, isso mostra que é uma empresa muito eficiente e, além de ser líder no segmento, é uma empresa que não está parada. Ela vem investindo, entrando em novos leilões e também arrematando alguns lotes, como foi no caso de 2022, que a empresa arrematou o projeto Piraquê, lote 3, e o projeto Jacarandá, lote 6. Hoje ela opera com um dividend yield médio de 7,57%, e quando a gente olha o médio e curto prazo, notem, nos últimos 3 anos, um dividend yield médio de 9,09 e nos últimos 5 anos, um dividend yield acima de 2 dígitos, na casa de 10,43%, o que fez que a empresa ganhasse uma grande fama a partir do ano de 2018 com esse excelente dividendo. E um ponto positivo é o seu histórico de anúncios de dividendos, já deixei destacado em verde. 2021 a empresa fez um anúncio de dividendo EJCP, 2020 no mês de novembro 52 centavos e 2019 distribuiu aí um dividendo EJCP, que, considerando o dividendo, 44 centavos por ação, e JCP 33 centavos por ação. Isso mostra que de 2019 a 2021 a empresa sempre anunciou dividendos no mês de novembro, e não podemos esquecer também de citar o mês de dezembro, que ela não costuma falhar aí, anunciou em 2019, 2020 e também 2021, mostrando que é uma empresa muito previsível no mês de novembro e dezembro, e ótimo aí para quem segue a estratégia do dividendo inteligente, que a gente visa aí antecipar esses anúncios, pois todo mundo sabe, quando uma empresa costuma anunciar aí dividendos, a tendência é que seu preço venha a subir. E a próxima é a queridinha, a Taesa, que hoje possui 41 concessões, todas de longo prazo, presença em 18 estados e no Distrito Federal, e possui mais de 14 mil quilômetros de linha de transmissão, sendo mais de 12 mil em operação e 1,6 mil quilômetros em construção. Assim como a Transmissora Paulista, a empresa aí tem uma grande avenida de crescimento no setor de transmissão. Não é à toa, vem participando de diversos leilões, também arrematando alguns lotes. É um setor de crescimento lento, mas com um histórico impecável de distribuir dividendo. E assim como o Banco do Brasil e a TRPL4, a Taesa tem um histórico impecável, um histórico muito sólido e consistente de anunciar dividendos com um alto payout histórico. E não podemos esquecer que, referente ao ano de 2022, a empresa só distribuiu 507 milhões, ou seja, referente ao segundo trimestre e o terceiro, que virá nos próximos dias, a empresa ainda não distribuiu, fazendo que ela tenha uma grande capacidade de pagar dividendos. Quando a gente considera somente o segundo trimestre de 2022, vou te mostrar na prática que, caso ela venha distribuir 80%, 90% desse valor do segundo tri, pode gerar aí um excelente dividend yield. Pois quando a gente considera somente aquela distribuição do primeiro TRI de 2022, que foi 507 milhões, deu um valor de 1,47 por ação e unit, se a gente pegar na cotação atual, isso representa mais de 3%. Ou seja, se a empresa vier a distribuir
Parte do resultado do segundo trimestre, cerca de 90%, 85%, pode gerar assim dividend yield próximo a 3%. Mas ainda não sabemos se ela irá distribuir apenas o resultado do segundo trimestre, se irá distribuir junto com o resultado do terceiro trimestre de 2022, então temos que ficar atento aí ao resultado e os próximos anúncios da Taesa, que costuma acontecer aí de forma muito previsível no mês de novembro e também dezembro. A Taesa, que tem um histórico impecável, uma média acima de 2 dígitos, dificilmente você vai encontrar uma empresa que consegue sustentar esses dividendos no longo prazo de forma consistente, e a Taesa, além de sustentar esses valores no longo prazo com yields acima de 2 dígitos. E quando consideramos não só no longo prazo, mas no curto, 3 anos, yield médio 11,82 e no médio prazo 5 anos, um yield de 10,67. Então, uma excelente média histórica, e não é à toa que é um ativo que está presente aí na carteira de diversos investidores que são focados em dividendos. No ano de 2021, a Taesa não anunciou dividendos no mês de novembro, mas não podemos esquecer que 2020, que eu deixei destacado, a empresa distribuiu aí próximo de 1,40 quando consideramos dividendo EJCP, e também 2019, que ela distribuiu aqui um dividendo EJCP, e como eu citei, além do mês de novembro, não podemos esquecer de dezembro, que é um histórico ainda mais previsível. Notem, dezembro de 2019, dezembro de 2020, dezembro de 2021, e vamos aguardar aí se ela irá manter esse histórico muito previsível para novembro e dezembro. E vamos agora simular com os valores que ela distribuiu em 2019 e 2020 no mês de novembro. 2019 foi 54 centavos por ação, se a gente dividir pela cotação atual, representa um yield de 1,37%. Cotação no momento 39,47. Considerando o anúncio que ela fez no mês de novembro de 2020, 1,36, representa um yield de 3,44%. E como eu sempre gosto de analisar a média, se a gente dividir esses dois valores por 2, 1,25, um yield de 3,18%. Se ela distribuir parte do resultado do segundo ou também do terceiro trimestre de 2022, a empresa tem total capacidade de pagar yields entre 1 a 3%, fazendo com que a empresa seja uma das melhores pagadoras de dividendos da bolsa, um histórico muito previsível e total capacidade aí de continuar pagando esses yields acima de 2 dígitos, como ela vem fazendo no longo prazo. Se você segue a estratégia do dividendo inteligente na sua carteira pessoal, deixa nos comentários se você segue a estratégia e se você tem algum desses 3 ativos na sua carteira. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou venda. Esses vídeos são apenas educativos aí para os investidores de longo prazo. Um abraço a todos e bons investimentos!